A embaixada iraquiana em Moscou virou ponto de peregrinação. Elas vêm de diversas regiões da Rússia. Carregam fotos, mães com um pesadelo em comum, irmãs em lágrimas. Todas em busca de netos e filhas que fizeram o último contato meses atrás de algum ponto do Iraque. Em sua maioria, mulheres e crianças que deixaram a Rússia de férias e caíram nas garras do Estado Islâmico. Foi assim com Seda Inarkaeva, nascida na República da Chechênia, na Rússia, estudante de Direito. Até os 23 anos, ela vivia com a filha e o marido Yunus em Moscou. Em janeiro de 2014, a família foi para a Turquia passar as férias de verão. Neste pequeno restaurante em Grozny, capital chechena, conhecemos a mãe da Seda. Malika diz que logo no início das férias na Turquia, o genro começou a ser visitado por 2 recrutadores do Estado Islâmico, que o convidaram a ficar no país e estudar o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Endividado, o marido de Seda aceitou $1.000 desses homens, com a condição de ir para a Síria com a mulher e a filha. Yunus virou combatente do Estado Islâmico na cidade síria de Manbij, mas morreu em dezembro de 2014. Seda foi presa numa casa de viúvas do grupo terrorista. Quando tentou fugir, não conseguiu e ainda foi ameaçada de ficar sem a filha. Ela soube que seria obrigada a se casar novamente, então ligou para um conhecido do marido, que a tirou de lá e casou com ela. Juntos, eles foram para Mossul, no Iraque. Só que minha filha me ligou e disse que o segundo marido dela também morreu lutando pelo Estado Islâmico. Ela estava com medo da guerra e disse: mãe, eu sei que você vai me achar e vai me tirar daqui. A República da Chechênia é apenas a mais conhecida entre tantas outras regiões que choram os filhos perdidos para o Estado Islâmico. Milhares de famílias convivem com a mesma dor no Tataristão, no Daguestão, na Ingushétia, regiões de maioria muçulmana. A segunda maior religião do país, com 14% da população, como dizem as últimas pesquisas. O que mais intriga essas famílias é a mudança radical de comportamento desses jovens que partem, segundo elas, vítimas de lavagem cerebral. Tá vendo aquele prédio? O meu genro trabalhava lá, estava tudo bem. Eu não reparava nada de estranho nele. Um dia ele resolveu ir de férias para a praia na Turquia e de lá foi para a Síria. Ele queria levar minha filha junto com ele, mas desde o início ela não quis. A filha de Fátima Salamova tinha 19 anos em 2013, quando foi obrigada a deixar Grozny. Em território de guerra, Zolina teve 3 filhos. O último contato entre a Fátima e a filha foi em abril de 2017, quando a Zolina já estava em Mossul, no Iraque, numa condição diferente. Outra viúva do Estado Islâmico. Os que conseguiram voltar dizem que ela está em cativeiro com xiitas. Isso é muito perigoso, porque ela é sunita e eu estou com muito medo. Principalmente pelas crianças, porque elas são pequenas e não entendem nada. A mulher à mesa com a Fátima e a Malika se chama Reda Saratova. Ela é uma ativista chechena cuja vida gira em torno das mães do Estado Islâmico. Mais de 100 filhos, filhas e netos voltaram da Síria e do Iraque pelas mãos dela, com a ajuda de políticos locais. Enquanto houver terrorismo, um trabalho sem fim. Eles ainda recrutam os nossos jovens através de redes sociais. Eles procuram pessoas que reclamam da vida, fazem perguntas sobre o envolvimento com a religião deles e quando os recrutadores entendem que a vítima, entre aspas, já está pronta, finalizam o plano. Para as pessoas cultas, eles oferecem crescimento de carreira, dinheiro, possibilidades, etc. Muitos acreditam nisso e resolvem ir. As últimas visitas da Reda e das mães à embaixada do Iraque não tiveram resultado. No fim de abril, a justiça iraquiana condenou à prisão perpétua
19 mulheres russas por associação ao Estado Islâmico. Mulheres que todo ano fazem filhos e ficam cuidando deles o tempo todo, será que elas têm tempo para lutar? Segurar um filho no colo e lutar? Eu acho que elas não têm culpa de nada. De todo o coração, a gente pede ajuda para devolver as mães e as crianças. A gente não pede para trazer de volta os filhos homens. Eles devem responder pelas suas atitudes. A Malika não fala com a filha dela desde julho do ano passado. Eu apenas casei a minha filha e ela foi enganada. Ela é minha única filha. Eu tenho câncer e estou com medo de não encontrar com ela antes de morrer. Tenho medo que ninguém mais procure por eles depois da minha morte. É muito difícil dormir, comer e beber enquanto você não sabe onde está um filho seu. Plantas não crescem. Crianças não brincam neste subúrbio na região sul de Moscou. Os prédios tampouco convidam a visita. Cadeado e portão de aço para evitar os perigos da rua, mas eles podem já estar lá dentro. Neste lugar, o Said Majaev, de 25 anos, resolveu reconstruir a vida. Ao lado da segunda mulher, à época dessa entrevista, grávida de 8 meses. Longe de quem o fez passar 8 meses na prisão. Said, como o Estado Islâmico entrou na sua vida? Há 6 anos, eu nem sabia que tinha uma guerra civil na Síria, nem tinha interesse por isso. Eu conheci uma pessoa pela internet, vi um vídeo sobre a Síria em que matavam mulheres e crianças só porque elas praticavam o Islã. Daí eu comecei a me interessar pelo assunto. Os muçulmanos são muito unidos e meu coração estava doendo por eles, pelo que estava acontecendo lá. O Said nasceu em Grozny, capital da Chechênia, uma das 8 repúblicas russas de maioria muçulmana, criado num ambiente extremamente religioso. Perdido nos questionamentos da juventude, virou presa fácil para o Estado Islâmico. História que se repete com frequência em lugares assim. Exemplo de uma estatística que assusta o governo russo. Informações oficiais indicam que cerca de 4.000 cidadãos russos ainda lutam ao lado de grupos terroristas em países do Oriente Médio. Há diversas rotas até a Síria e o Iraque. A principal delas de avião da Chechênia até a Turquia e depois de carro para um dos 2 países onde o Estado Islâmico atua. Também há rotas completamente terrestres, passando por países como Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Os relatos de como os russos radicalizados atravessam essas fronteiras impressionam. Tudo parece bem mais fácil do que deveria ser. Eu fui para uma aldeia na Turquia e lá já tinha mais ou menos 30 homens esperando para atravessar a fronteira com a Síria, todo mundo junto. Tínhamos 2 vans e enchemos elas com as nossas coisas. Tínhamos que atravessar uns 400 metros para chegar à Síria. E foi muito fácil. Os guardas atiravam, mas eu percebi que eles não tinham intenção de acertar. Era só para assustar. No caminho até a Síria, Said ficou surpreso com a origem dos outros companheiros. Havia alemães e 2 brasileiros atravessando a fronteira junto comigo. Eu não conversei com os brasileiros, não sei quem são. Só sei que eles falavam inglês com esses alemães. Para nós, chechenos, foi muito estranho saber que brasileiros iam para lá. Tinha muita gente da Arábia Saudita indo lutar pelo Estado Islâmico. Tinha gente da Jordânia, da França, tinha até um rapper com milhões de seguidores que deixou a carreira dele e foi lutar pelo Estado Islâmico. O jovem checheno jura que só entendeu a crueldade do Estado Islâmico no meio desse trajeto. Foi quando os líderes do grupo dele executaram alguns adolescentes
porque não gostaram da religião deles. Eu não gostei disso e entendi que tinha caído na escravidão e que não tinha mais volta. Me levaram para Alepo, na Síria. O nome do lugar é Kafur Kamor, onde se localizava a comunidade terrorista onde eu passei 7 meses. Said, no dia a dia lá, o que vocês faziam? Qual era o trabalho? Eu não tinha nenhuma experiência com arma. Por isso, as pessoas como eu iam para cuidar dos prédios das fronteiras. Nós éramos guardas. Uma vez falaram que precisávamos invadir um prédio e mandaram a gente atirar no prédio. Havia 3 cinegrafistas filmando. Falaram pra gente que íamos nos livrar dos inimigos. Mas, na verdade, quando todo mundo chegou e pegou seu lugar, falaram pra gente não invadir nada, só atirar. Tudo aquilo foi feito só para gravar mais um vídeo e conquistar mais jovens. Said Majaev conseguiu sair de Alepo por causa de um grave ferimento numa das pernas. Recebeu autorização do Estado Islâmico para se tratar na Turquia, mas entrou em contato com a mãe, que mandou uma passagem para ele voltar para a Rússia. De volta à sua casa, mas frequentemente ameaçado por pessoas ligadas ao grupo terrorista. Até que ponto vai o arrependimento pelas escolhas do passado? Difícil dizer. As feridas recentes no rosto revelam traços de uma personalidade violenta. Um dia após essa entrevista ser gravada, Said Majaev foi preso novamente pela polícia russa por se envolver numa briga de rua. E na prisão, ele continua.